tantas outras novas causas de saúde, educação, e muito feliz, né, com o comitê aí, ainda um filhotinho, né, Rê? A gente ainda está, né, moldando, mas estamos uma equipe super bacana, e com o Comitê de Sustentabilidade, que a gente espera muitas ações aí, que a gente cresça e transforme essa realidade também, né, ambiental. Bom, então eu vou rapidamente me apresentar. Meu nome é Roseli Ruibal, eu sou bióloga, né, fiz pós em ciências ambientais, né, e trabalhei muito tempo, lecionei 10 anos biologia, depois eu fui para a área comercial, né, da minha família, um negócio familiar, e há pouco tempo retornei, então, para essa que é a minha paixão, que é a área ambiental, e hoje eu sou consultora comercial do Instituto Muda, que é uma empresa que faz coleta de resíduos em condomínios residenciais aqui em São Paulo, tá? Queria, então, começar, não sei se a Lu está entrando, parece que eu tinha ouvido. A Luciana. Oi, Luciana Rocha, tudo bem? Desculpem o atraso, Imagina, eu querida. tive uns probleminhas de conexão. Das melhores famílias, dos melhores computadores, né? Não tem jeito. Cara, gente, nós ficamos 3 dias sem internet e TV, porque tudo é na net aqui. E o feriado todo. E aí voltou, mas está intermitente. Então, mas vamos lá que dá tudo certo. A Luciana, ela divide a liderança junto com a gente no Comitê de Sustentabilidade, só para o pessoal de Franca se sintonizar também. Toca aí, Lu. Então, você quer que eu entre com a apresentação? Acho que... Eu já fiz a minha breve apresentação aí, Lu, acho que já Tá, vamos direto aí para começar, vamos que vamos. Tá bom. Né? Eu vou só passar um slide aí, se a gente passar os slides, porque aí acho que fica melhor para você ir acompanhando Legal. A sequência. Tá ótimo. E aí, mas é um bate-papo, gente, então Sim. A ideia é que vocês interajam. A Roseli, ela prefere que seja interrompida durante a apresentação, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar, perguntar, e a gente vai trocando uma ideia. A ideia aqui é realmente, como a Rê falou, um grupo de estudo para a gente se inteirar um pouquinho, e esse mundo maravilhoso e cheio de informação, de reciclagem, eu acho que cada um que trabalha com isso tem um olhar e é legal compartilhar aqui. Falando um pouquinho só para vocês entenderem a minha relação, eu vim da indústria de plástico, a mais poluidora do planeta, e tenho uma visão muito particular da importância do plástico, em especial agora na pandemia, que a gente fala de segurança alimentar. Então, eu acho que nem vilão, nem salvador, né? A questão é como a gente usa o plástico para a vida, para proteger a vida, para proteger o alimento que a gente vai comer de forma saudável, para proteger o transporte daquilo que é necessário, aquela proteção especial. E o plástico é maravilhoso para isso. Agora, o plástico não vai sozinho para o oceano. Ele não criou pernas, ele não tem vontade própria. Então, é nosso papel pensar o que a gente vai fazer com os resíduos que a gente consome. Rose, com você. Tá. Lu, então acho que a gente já pode entrar no... Você vai passar o slide, é isso? Vou. Eu vou dividir minha tela aqui. Ixi, eu não sei se eu consigo dividir. Qualquer um consegue dividir a tela ou não? Eu acho que eu não estou... Consegue? Perfeito. Você pode ir começando. Tá. Então, assim, só queria para a gente contextualizar um pouco, né, antes de falar propriamente da coleta, falar um pouco da nossa realidade. Então, eu coletei alguns números, tá? São números que estão
facilmente também coloquei todas as referências que eu usei depois para compartilhar com vocês. Mas, basicamente, então, da própria prefeitura, a gente vai falar um pouco mais da cidade de São Paulo, que é onde eu lido, conheço mais a realidade. Então, que é o site da própria prefeitura, né, da Anlurb, da Abrelp, que também coleta essas informações, esses dados, tá? Também acabei captando um pouco da realidade do Brasil para a gente entender o tamanho da nossa dor, né, o tamanho do nosso problema que a gente vive atualmente aí nessa questão dos resíduos. Então, só para vocês entenderem, em 2018, nós geramos 79 milhões de toneladas, né? 92, isso no nível Brasil, 92% foi coletado, então isso corresponde a 72 milhões, e 6,3 milhões não foi coletado, né? E acho que falando então agora de São Paulo gera por dia, gente, por dia, os números de São Paulo são sempre muito assustadores, né? E não é diferente quando a gente fala de lixo. São Paulo gera por dia 20 mil toneladas de resíduos, 20 mil toneladas por dia. E 7% disso apenas é reciclado. Então, a gente tem um universo aí para ser explorado, né? Para a gente melhorar por inúmeros fatores, né? Nós temos um único aterro sanitário na cidade que tem uma vida hoje útil de 5 a 6 anos. Então, ele só vai sobreviver mais 5 ou 6 anos. Depois disso, nós vamos ter que buscar outros lugares para fazer a deposição dos resíduos. E isso vai custar muito caro para a gente, porque provavelmente nós vamos ter que usar lugares privados, né, áreas privadas que vão cobrar muito mais, enfim. Tudo isso também é custo para a cidade, tá? A boa notícia é que durante essa pandemia nós tivemos um aumento de 23% da coleta seletiva em São Paulo. É muito interessante analisar, e a gente também verificou isso lá no Instituto Muda, porque parece que assim, que as pessoas voltaram seu olhar um pouco mais para os resíduos, já que elas estão ficando mais tempo dentro de casa. E o segundo aspecto é que, assim, muitas funcionárias do lar, né, que tiveram que ser dispensadas, então hoje quem faz o serviço muitas vezes é o próprio morador, e acabou visitando a lixeira, o depósito, que às vezes nem conhecia. Então, essa própria disponibilidade do tempo está permitindo que as pessoas, então, façam mais essa separação, higienizem. Então, isso é um bom sinal também, né? Aí, acho que a gente já... Lu, você quer intervir? Eu já vou seguindo falando, você quer, tá? Bom, vamos lá. Então, aí a gente colocou como segundo, seguindo o nosso roteiro, a importância e os benefícios da coleta seletiva, né? Eu numerei, né, que são alguns muito óbvios, são alguns muito fáceis da gente identificar. Então, que o primeiro é evitar que os resíduos que a gente descarte, que eles sigam para os aterros. E a gente está falando de aterro na melhor das hipóteses, né? A gente está falando de que quando tem uma coleta, de fato, né, na cidade, que eles também podem ir para os rios, para as ruas, que a gente vê isso cotidianamente, não estou falando de nenhuma novidade, né? Então, o primeiro fator que a gente precisa pensar de promover, de fazer a coleta seletiva, que eu entendo, falando nessa parte ambiental, é evitar que esses resíduos que a gente descarte vá para aterro. Então, como eu já falei, nós temos um tempo de vida dos aterros, não é legal, né? É um lugar que fica... também convido vocês a visitarem aterro, um aterro até desativado, né? Que é um lugar que demora muito tempo para se reconstituir. E é uma coisa triste você pensar que ali montanhas e montanhas de lixo. Ele é preparado para que não chegue nos lençóis freáticos, para que haja a dispersão do gás, que é gerado também, o metano, né? Durante a composição dos materiais orgânicos que também são ali depositados. Mas a gente enterra matéria-prima, a gente enterra recursos para famílias, né? Então, precisamos rever isso e praticar. Então, acho que isso é um motivo para a gente fazer a coleta seletiva. Não sei se já vou conseguir convencer todo mundo. Aqui é falar para os nossos, não vale, né? Sei que aqui estamos com um grupo maravilhoso. O segundo é exatamente evitar a extração de matéria-prima, né, dos recursos da natureza, sabendo que os recursos da natureza são finitos, né? E que
sempre ou quase sempre as extrações são muito violentas, né? Tanto falando a nível ambiental, né? Que é muito você, né? Uma mineradora quando chega no local, ela se apropria ali de uma montanha, enfim, que é rica em algum tipo de minério, né? Então é uma extração violenta. Você está extraindo, né? Matéria-prima da natureza e que não se recompõe tão facilmente. E também pensar, hoje já mudou muito, né? Porque antes essas áreas elas eram de fato devastadas. Hoje as mineradoras têm toda uma regulamentação para quando elas chegam num município, numa cidade, porque aquele entorno ele se torna muito dependente daquele tipo de negócio. E é muito perigoso, porque quando aquele recurso acaba, as pessoas ficam muito sem recurso, né? Então, o que é preciso? É preciso que já tem toda uma preparação, né, das empresas de longuíssimo prazo para quando elas saírem, como é que vai ficar essa cidade. Então, isso já é feito, tá? E tem estudos disso, também é muito bacana a gente explorar. O terceiro fator, que é muito importante, que a gente entra na área mais social, né? Então, o resíduo como agente de transformação social. Nós temos uma demanda grande social, né? O Brasil também, a gente sabe, milhões de desempregados. Agora, passando a pandemia, vamos ter ainda casos muito piores, né? Milhões de pessoas em alto grau de vulnerabilidade e, de fato, esse tipo de trabalho ele atende muito a essa população, né? Então, grande parte das cooperativas elas acabam atendendo essa população de alta vulnerabilidade, muitas vezes moradores de rua, que começam a ganhar um pouco mais de dignidade, de ter um emprego, de ter um salário, e a gente precisa fomentar isso. É muito importante a gente fomentar esse mercado, como eu falei. A gente, de um lado, enterra milhões, né? Porque os números também são gigantescos quando a gente fala desse material, digamos, mais da parte econômica, né? Do outro lado, gastamos para extrair milhões e deixamos uma grande população desassistida. Então, acho que assim, são esses os principais motivos, mas eu queria elencar um outro que acho que tem um valor quase que não é tão mensurável, né? Que é esse cuidado com o outro. Porque às vezes ele fica um pouco mais escondido, mais sutil, né? Vou fazer essa analogia com a máscara que a gente hoje está sendo obrigada a usar quando sai na rua. Então, quando você sai na rua com máscara, a gente reconhecer que é uma atitude de amor também ao próximo, né? É um ato de cuidado que você está tendo com o outro e que o outro está tendo comigo. Então, é muito bacana a gente enxergar, a partir desse ângulo, do quanto as pessoas, né? Poxa, obrigada por você estar usando máscara, né? E a mesma coisa a coleta seletiva. Então, uma coisa é você se livrar daquilo que não te atende mais. E outra coisa é você ter o cuidado de fazer uma coleta seletiva, saber que outra pessoa vai usar, se preocupar com você, né, também, se preocupar com alguém que vai usar aquele resíduo, se preocupar com o planeta e se preocupar com as gerações futuras. Então, a gente precisa, eu não tenho dúvidas de que a coleta seletiva ela é um fator de indicativo, ela é um indicativo de felicidade, de bem-estar, né? Um local que pratica coleta seletiva, um condomínio que pratica coleta seletiva, uma cidade que pratica, um país, um planeta que pratica coleta seletiva, ele é mais feliz, né? Assim, eu acho que a gente tem que também olhar isso, né? Acho que isso traz porque isso é uma força motora para a gente fazer, para a gente conseguir praticar, tá? Podemos segui-lo? Imagina o lixo zero, né? Fala um pouquinho do lixo zero, Rô. O que do lixo zero? Do conceito do lixo zero, né? De cidade lixo zero. Então, né? Assim, a gente quase tudo, né, que a gente usa, de fato, ele é tanto orgânico, né? Ontem também, de fato, tá tendo depois eu vou fazer o convite para todo mundo também assistir, o Instituto Lixo Zero que está agora, né? Estamos tendo várias palestras, né? Então, esse conceito, né, de tudo que a gente produz, de fato, quase tudo, né? O que era para ir para o aterro, se resume a 10%, né? Que são os rejeitos, que aí não tem jeito.
mas 90%, ou do que são de materiais orgânicos, ou quase tudo que a gente usa é reciclável. E o que não é reciclável, a gente precisa cobrar também das empresas, das autoridades, do poder público, para que também se promova mais né, a reciclagem, né? Circularidade, né? Isso aí. Então, aí a gente tem... Deixa eu só interromper um segundinho. O nosso tempo vai acabar. Assim que acabar, eu coloco um novo link lá no grupo. Legal. Tá bom. Tudo bem, Valdemar? Tá bom. E eu queria fazer uma pergunta, mas ele, você pediu para ir interrompendo. Ele vai subir as coisas. Vamos lá. Obrigado. Aqui em Franca, a coleta, a gente está conseguindo falar 5% do material reciclável, que parece que é um número muito bom até para a região. Você falou em 7% em São Paulo. Você teria, assim, qual é o melhor número no Brasil? Não fiz essa pesquisa, não fiz, tá? Como assim, trabalho, né, com essa área cotidianamente, mas assim, não fiz essa pesquisa. Mas legal, acho que é legal, a gente pode, Lu, se você puder anotar. No sul, né? Eu acho que as regiões do sul, elas têm o maior... Eu sei que São Paulo parece que está em 10º lugar, estado. Mas tem isso no site da Abreu, eu vi mas eu não fiz essa anotação, tá? A gente retorna com este dado, sim. Rosi, você tá muda. Você tá muda, querida. Aí, perfeito. Que bruxaria é essa, né? Eu disse que fui eu que fechei, porque tinha um ruído de fundo, eu fechei e consegui abrir de novo, desculpem. Imagina. Então, o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ela é a Lei 12.305, de 2010, então ela está em vigor desde 2010, né? A gente tem aquelas famosas do Brasil, a lei que pega, a lei que não pega, né? A gente precisa evoluir ainda muito nessa lei, né? Mas ela é fantástica, tá? Ela é fantástica porque ela é uma das mais modernas do mundo, né? Por que ela é tão incrível? Porque ela contempla, ela coloca todos os atores, né, desse cenário como corresponsáveis, né? Então, quando a gente fala de poder público, de empresas, de consumidores e também os próprios catadores ou as cooperativas. Então, todos somos responsáveis, né? Poder público fiscalizando, as empresas praticando e promovendo logística reversa, os consumidores fazendo o descarte corretamente e as cooperativas preparando esse material para que seja reciclado. Então, assim, é bem bacana a gente pensar nessa corresponsabilidade, é muito importante. É muito importante que eu queria ressaltar que a gente tem esse costume de essas praias imundas, isso, né, me causa um certo incômodo, porque assim, a gente também tem que cobrar de empresas, de outras autoridades, essa responsabilidade, né? Elas também precisam, a gente promove muito o consumo e não tanto a logística reversa, né? A gente precisa, como a gente estava falando até do caso da Nespresso, precisamos estimular mais, ou que as empresas estimulem mais, né? Com a educação ambiental, com as cooperativas, com empresas como o Instituto Muda, né? Que também fazem aí uma intermediação que é super bacana. Então, é muito importante. As empresas, a logística reversa é um papel atribuído às empresas, elas precisam viabilizar e promover a coleta, tá? Agora, o cidadão, ele também é responsável, certo? Então, isso é bem legal. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A primeira coisa que, assim, que a gente fala, né? Quando a gente fala de resíduo, que acho que a gente entra já um pouco nos 5 R's também da sustentabilidade, que é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, o tratamento e a disposição final, tá? Então, isso. Então, assim, quando a gente fala... que chique! Quando a gente fala de
de reciclar, existem muitas correntes, né? Existem muitos ambientalistas que acham que reciclar é enxugar gelo, que não resolve se a gente não mexer no ponto principal, que é o consumo, né? Então, primeiro dos 5 R's, que hoje a gente já tem assim, 11 R's, são várias bifurcações, enfim, né? Dos tais R's da sustentabilidade, mas me ativa a esses 5, que eu acho que são os mais importantes, que é o primeiro, repensar, né? Então, quando a gente fala de repensar o consumo, é repensar as nossas ações, é repensar, assim, a gente vive num mundo que é o mundo dos desejos, que é o mundo né, do consumo, mas assim, do que você pode abrir mão, né? Alguma coisinha, qualquer coisa que a gente faça, muitas vezes ou se faça isso em conjunto, no coletivo, isso já representa, às vezes, uma mudança, né? Então, isso aqui, de novo, né? Eu também não estou fazendo nenhuma crítica ao consumo, vivo aqui, consumo, não tem jeito, né? A gente vive nesse mundo aqui que ele é, né, dos desejos. Mas pensar, então eu vou consumir daquela marca que vem lá da China, que é eventualmente de trabalho escravo, eu vou, acho que essa corrente orgânica que aconteceu também agora, né? A gente consumir dos produtores locais, sabe? Isso é muito bacana também, né? Você já deixa de usar carbono, você fortalece a sua comunidade. Então, quando vai comprar uma boa, que marca que eu vou? Tudo isso faz uma diferença, né? E assim, repensar, vou dar uma festa de aniversário, né? O que eu vou usar aqueles balões que de fato causam um efeito bacana, mas não é reciclável. Você tem ali aquele prazer por alguns minutos e depois aquilo dura milhões na natureza. Então, como é que eu posso repensar minha festa de aniversário?